Estamos aqui com o Sentido da Vida. E o Sentido da Vida é um programa, como você já sabe, um programa especial. Um programa que traz, aqui na Super TV, no canal 14, o canal cristão, traz uma mensagem de Deus, uma mensagem de paz e esperança para a sua vida. E hoje, de maneira especial, estamos fazendo o nosso programa de Natal. Estamos, essa semana que já é uma semana natalina para muitas pessoas viajando para as suas casas, para ver seus parentes, familiares e talvez, amigo telespectador, você esteja recebendo alguém da sua família aí para passar o Natal com você. E aqui ao meu lado, meu amigo, parceiro, Robertinho de Maringá. E aí, Roberto, tudo bem? Olá, Paulo, amigo telespectador. Mais uma vez estamos aqui com vocês pela Super TV para falar desse tema importante, relevante, que todo mundo gosta, todo mundo se anima, que é o Natal. Estamos aí em alguns dias antecedendo o Natal, mas estamos aqui com você para trazer uma palavra de reflexão, uma palavra que traga sentido para a sua vida, para você que nos assiste pela Super. É isso aí, Roberto. O Sentido da Vida não pode perder a oportunidade de falar do verdadeiro Natal, do verdadeiro sentido do Natal. O Natal tem uma razão especial de ser. Nós vamos abordar isso hoje. Mas, Roberto, para começar a nossa conversa, eu acho que algumas pessoas, hoje em dia, e talvez alguns telespectadores, acham o Natal uma festa triste. Algumas pessoas se deprimem nessa época, a época do Natal. E aí, amigo telespectador, como está o seu coração nesse Natal? Roberto, por que as pessoas se deprimem, as pessoas ficam muito tristes? Como dizia um velho amigo meu, já idoso, ele disse que nessa época do Natal as pessoas ficam sorumbáticas, entristecidas, abatidas, não querem falar com ninguém. Por que isso acontece? Paulo, eu acredito que muitos perderam entes queridos, tiveram grandes decepções nessa época do ano, que apesar de ser um momento festivo, um dia de festa, como você mesmo disse, para muitos é tristeza. Porque perderam pessoas que gostavam, perderam o pai, a mãe, justamente irmãos, nessa época, né? E justamente nesse período de festa, tem essa grande decepção, tem essa grande perda. Então não gostam mais de comemorar o Natal. Não se identificam mais com um dia de festa, mas sim com um dia de tristeza e de luto. Roberto, eu também acho que algumas outras pessoas, eu já conversei com algumas pessoas, que acham o Natal uma festa triste, independentemente de terem perdido entes queridos ou não. Mas pessoas que acham o Natal uma festa triste porque é uma festa religiosa e uma festa sem sentido para algumas pessoas. As pessoas não gostam do Natal, não gostam do Ano Novo, se sentem abatidas, porque é um final de um ciclo, né? Na nossa cultura está terminando um ciclo de vida, um ano, e às vezes o ano foi um ano de decepções, foi um ano de desemprego para alguns, foi um ano em que o casamento acabou, então as pessoas não têm muita coisa o que comemorar. Mas será, Roberto, que essas circunstâncias, elas podem abalar o verdadeiro sentido do Natal? Paulo, nem essas circunstâncias, nem qualquer uma outra. A gente viu esses dias na nossa cidade essa chuva, a tragédia que se abateu sobre o povo de Valadares. E assim, muitas pessoas tiveram a sua vida levado literalmente pela água, pela lama. Mas nem por isso a gente deve se entristecer com o sentido real e verdadeiro do Natal. Nem por isso a gente deve deixar de comemorar, de vivenciar o Natal genuíno, o Natal verdadeiro. O sentido do Natal significa basicamente que Jesus Cristo, o Deus eterno, entrou na história da humanidade. Esse fato histórico
E algumas pessoas não podem precisar exatamente quando isso aconteceu. Nós não sabemos. A nossa cultura diz que é 25 de dezembro, mas, Roberto, certamente Jesus não nasceu numa época que está fazendo frio, como a época agora lá na Palestina, né? Lá em Belém. Não nasceu. Essa época é uma época de frio e certamente Jesus não nasceu nessa época. Provavelmente Jesus deve ter nascido por volta de maio, junho, julho. Mas a questão mais importante não é a questão da data, né, Roberto? Eu acho que a data é irrelevante, não tem muito sentido, porque o sentido é outro, não é isso? Verdade, Paulo. Não, diferente da ocasião, da data que aconteceu, o importante foi o fato do próprio Deus ter se revelado para a humanidade. O próprio Deus ter visitado esse planeta, visitado essa terra e mostrado realmente quem Ele é, como Ele se relaciona com o ser humano de uma forma amorosa. Esse é o fato mais importante, esse é o fato principal do Natal. Roberto, você tocou num ponto interessantíssimo, que é a questão da encarnação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Esse fenômeno da encarnação é um fenômeno especial. Você vai ficar agora com um clipe muito legal. Você vai se deliciar com esse clipe. É sobre o Natal. Tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Ligue pra gente, mantenha contato. Qual é o sentido genuíno do Natal? Daqui a pouco nós vamos voltar, mas por agora, fique ligado aí nesse clipe, que certamente tem uma palavra de Deus para o seu coração. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, bela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, bela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, ouçam o fiel pastor, vozes celestes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador,
Estamos de volta com o Sentido da Vida. O Sentido da Vida que hoje está abordando a temática do genuíno Natal, do verdadeiro Natal. E você pode nos procurar. Nós estamos na Avenida Minas Gerais, número 1252, na Igreja Presbiteriana Memorial. Com certeza, se você nos visitar, Deus vai falar ao seu coração. Deus te espera lá. E nós também estaremos te aguardando lá com um abraço muito forte. Você vai ver que igreja aconchegante, calorosa, amorosa te espera lá, né? E nós estamos falando sobre o Natal. Roberto, o Natal é troca de presentes. Papai Noel com aquele saco cheio de presentes, que hoje não desce mais pela chaminé, porque esse negócio de chaminé, hoje são poucas as casas que tem chaminé. Essa ideia daquele Papai Noel de barba branca, gordão, aquela roupa vermelha, essa lenda, né, chamada Papai Noel. Outros acham que o Natal é uma grande ceia em que as pessoas vão comer juntas, né, as pessoas da família e tal. Mas e aí? E depois? Estourar champanhe? E depois? O que é que isso significa para as vidas das pessoas mesmo? Qual é o seu pensamento? Se alguém fosse perguntar para você, Roberto, qual o sentido verdadeiro do Natal, o que é que você diria? Paulo, apesar de ser bom isso, você se reunir com a família, você presentear as pessoas, você demonstrar afeto, amor genuíno, não só nessa época, não só nesse período de Natal. É bom você fazer isso, é bom você presentear quem você gosta, alguém que você acha que é próximo seu. Mas não se resume simplesmente a isso. Não se resume simplesmente ao fato de você trocar presente ou dar presente, mas significa entender o presente que você ganhou. E quando a gente lê o Evangelho, principalmente o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 1, que narra o nascimento de Jesus, fala que Jesus se revelou, Deus se revelou na forma de Cristo para o ser humano. E fala lá que o homem teve medo daquela aparição dos anjos, que o homem teve medo, mas que o anjo anunciou para o ser humano, anunciou para aqueles pastores que eles não precisavam ter medo, porque agora Deus estava se revelando em amor através de Jesus. Isso sim significa, isso sim representa um Natal genuíno, um Natal verdadeiro. Roberto, de novo chegamos na questão da encarnação. Deus se fez carne. Deus veio morar e se relacionar com o ser humano. Deus se fazendo gente. Deus sentindo as nossas dores. Deus sentindo a nossa angústia. Deus sentindo nossas necessidades. E eu entendo que isso demonstra que estamos falando de um Deus que está perto. Um Deus que conhece nossas dores. Talvez nós tenhamos alguns telespectadores que nesse Natal estão sofrendo terrivelmente. Você pontuou, Roberto, pessoas que perderam tudo agora nessa enchente que deu aqui na cidade. Pessoas que perderam algum ente querido há 1 ano atrás exatamente. Pessoas que, porque receberam a notícia do desemprego, agora na véspera do Natal, estão desesperadas. Talvez nós tenhamos alguns telespectadores que estão sofrendo e precisam de uma palavra de consolo, de um Deus que se relaciona conosco, um Deus que sente nossas dores, um Deus que sente a nossa angústia. Amigo telespectador, eu quero dizer para você, não conheço sua situação, não sei da sua vida, mas eu sei que a dor que você está sentindo, o Deus que se fez gente, o Deus que se fez carne, também sentiu. Jesus foi traído pelos seus amigos, não é, Roberto? Jesus sofreu a decepção. Jesus sofreu agressões terríveis, agressões físicas, agressões morais, agressões emocionais.
O Deus que se fez carne e habitou entre nós, passou por sentimentos que também você está passando. Abandono, decepção, tristeza, traição. E a grande questão é essa: será que Deus pode nos ajudar em meio à nossa dor, Roberto? E aí, o que é que você acha? Paulo, para muitas pessoas é difícil elas entenderem, é difícil entender o problema do sofrimento e é difícil ela passar pelo sofrimento sem essa compreensão do Deus encarnado, do Deus revelado em Jesus. Sem essa compreensão do Deus presente, do Deus Emanuel, daquele Deus que está conosco o tempo todo, é difícil para o ser humano entender a questão do sofrimento. Interessante que a própria palavra de Deus, a Bíblia, revela para a gente que o sofrimento traz esperança. Ele não traz destruição para o ser humano, ele não traz morte, não traz derrota para o ser humano, mas ele produz esperança. E a esperança é essa, porque Jesus está presente. Porque o presente de Natal, genuíno, verdadeiro, está conosco. É por isso que o sofrimento traz esperança para o ser humano. Roberto, um dos nomes de Jesus, do Cristo vivo, é Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. O Deus que não nos abandona, o Deus que se faz presente em meio às nossas lutas e às nossas dificuldades. Você vai assistir agora um clipe especial, uma música muito gostosa, muito bonita. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo especial, mesmo você sofrendo. O Deus que não te abandona. Fique conosco, daqui a pouco nós voltamos. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar,
Estamos de volta com o Sentido da Vida. Um programa especial nesse dia porque nós estamos falando do verdadeiro sentido do Natal. E esse sentido, essa razão de existência do Natal está na pessoa de Jesus. Roberto, eu tenho um texto bíblico aqui de Lucas 2, você falou sobre Lucas 2 nesse instante, e eu queria ler sobre o Natal de Simeão. Simeão era um homem idoso, velho, já idade avançada, e ele se encontra com Jesus, bebê, recém-nascido. Em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21, diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Veja bem, Roberto, Simeão chegou no templo na hora em que Jesus foi levado por José e Maria para ser circuncidado. E naquele momento, ele percebeu que aquele bebê era o Cristo de Deus. E aí ele pega o bebê e toma das mãos de Maria e louvou a Deus. Eu posso imaginar aquele homem velho, com as mãos grandes, barbudo, né, bem judeu, levantando aquele bebê e dizendo, fazendo essa oração tão linda. Eu acho a oração de Simeão fantástica. A oração de Simeão diz assim: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação. O que é que significa essa frase de Simeão, Roberto? Paulo, assim como muitos, Simeão também aguardava ansiosamente o nascimento de Cristo. Ele aguardava que Jesus viesse, que Jesus, o Cristo prometido, o Deus Emanuel, que haveria de cumprir com as promessas de Deus, de redenção do ser humano, de redenção do povo, se cumprisse. E quando ele toma nas mãos o menino Jesus, quando ele toma na mão aquela criança, ele reconhece, pelo Espírito de Deus, que diante dele estava o Salvador da humanidade. Estava o seu Salvador. E por isso que Simeão faz essa oração e expressa a sua gratidão a Deus por ter o privilégio de ter conhecido o seu Salvador. E aqui, Roberto, ele diz assim: posso morrer em paz. Posso morrer em paz porque meus olhos já viram a salvação. Será que você, amigo telespectador, pode morrer em paz?
Será que você que está nos assistindo nesse dia pode morrer em paz? Pode receber a paz? Eu conheço, Roberto, muitas pessoas que vivem em guerra, vivem em conflito, vivem angustiados, vivem sem paz. E Simeão diz, agora eu posso morrer em paz. Porque as pessoas estão, como Simeão parece que estava, angustiado, sem essa paz. Paulo, primeiro porque a gente não foi feito para morrer. O ser humano não nasceu para morrer, mas nasceu para cultivar uma vida eterna de relacionamento com Deus. Mas por causa do pecado, a gente infelizmente tende a passar pela morte. E nos angustiamos e nos desesperamos com o envelhecimento. Hoje a gente vê muitas plásticas, muitas cirurgias, um alongamento, um prolongamento, uma tentativa de prolongar a vida. Uma tentativa, né? Uma tentativa de prolongar-se a vida, porque isso já está em nós, esse desejo de não morte já está no ser humano. E a gente vive nessa angústia com medo da morte. Mas a gente pode dizer para o nosso amigo telespectador que um dos verdadeiros significados do Natal que Jesus trouxe para nós é que nós não precisamos mais ter medo da morte. Porque quando temos um relacionamento profundo com Ele, passamos da morte para a vida. Amigo telespectador, você tem esse relacionamento com Deus? Eu digo para você que se você tiver, o seu Natal vai ter um sentido verdadeiro. Mas se você não tiver, o seu Natal vai se resumir a troca de presentes, tomar champanhe, comer uma ceia gostosa e acabou. E você? Você já teve essa experiência de receber a Jesus na sua vida? Faça isso que você vai ter um Natal maravilhoso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Um Feliz Natal. Mas um Natal na presença de Jesus. Robertão, valeu. A parceria aí. Abraço, Paulo, amigo telespectador, e que você possa compreender o sentido do Natal. Deus te abençoe. Um grande abração. Até a próxima. O Sentido da Vida fica por aqui.